Prontinho, vamos começar a entrevista coletiva com o técnico Moser, Jânio José. Moser, 2 semanas abertas, né? Acho que é um privilégio para um treinador, imagino, né? No futebol brasileiro que é tão corrido, se reclama tanto de calendário. Foi possível fazer tudo que você queria por ser um treinador que está chegando, está conhecendo o elenco agora? Foi possível conhecer o elenco, conhecer as possibilidades? E o Atlético pode ter também alguma surpresa para esse primeiro clássico? Bom dia. Vamos lá, bom dia. Eu procurei trabalhar 3, 4 coisas assim que eu acredito bastante e focar a maior parte das sessões de treino nisso. Bastante saída de bola, bastante ataque organizado, bastante organização ofensiva também, em alguns momentos defendendo inferioridade, enfim, coisas que acontecem constantemente nos jogos, e eu procurei focar nesses conceitos aí. Acredito que eu consegui fazer. Nós já estamos num bom nível, já estamos próximos daquilo que eu acredito, e agora é ansioso para o jogo, para colocar em prática tudo que nós treinamos. Em relação à surpresa para o jogo, infelizmente eu não vou poder adiantar para vocês assim. Vai ter algumas surpresas, mas eu não vou. Vocês vão saber no domingo às 3h30, que é o horário que sai a escalação, é 3h20, né? Então vão ter que esperar aí para poder saber quem que vai iniciar a partida. Bom dia, professor. Bom dia. E mais uma decisão para o Atlético. E eu queria te perguntar, óbvio que é uma decisão, é um jogo importante, mas como que é a preparação para uma decisão em 2 jogos? Existe alguma diferença? Dá para pensar, são 180 minutos, então a gente às vezes diminui a intensidade em algum momento. Como que é a preparação para esse jogo com 180 minutos? Bom, são 180 minutos, mas o primeiro jogo é bem importante para nós, pelo fato de nós jogarmos na nossa casa, diante do nosso torcedor. É óbvio que os 2 jogos são importantes, mas esse primeiro na nossa casa, e é um jogo de cada vez, né? Então ele é bem importante para nós. Nós fizemos uma preparação muito boa. Nós temos que igualar o nível de competitividade do Goiás, que vem de uma decisão na casa deles, né, recente. Então eles estão nesse clima de decisão e nós precisamos construir isso. E sendo no nosso estádio, eu tenho certeza que o nosso torcedor vai criar essa atmosfera de decisão. Nós estamos mobilizando para criar essa atmosfera de decisão, e pode ter certeza que nós vamos fazer um jogo num alto nível, assim, num grande nível competitivo, num grande nível técnico, num grande nível tático, mental, e nós vamos estar 110% preparados e mobilizados para esse jogo. Bom dia, Moser. Bom dia. 2 semanas de muito trabalho, enfim, você teve tempo para conhecer os seus atletas, as dependências do clube, deixar o time com a cara do Moser, a cara do Atlético, né? Do outro lado, o Goiás teve 3 jogos em 2 semanas, várias decisões, e tropeçou em uma, conquistou uma vaga numa outra competição. A pergunta é a seguinte: existe vantagem ou desvantagem nesses cenários diferentes que o Atlético viveu de muito treinamento e o Goiás de muita competição? Não, na minha opinião, essas 2 semanas para mim foram vantajosas, assim, porque era necessário esse tempo de trabalho. Pode ter certeza que muitas coisas daquilo que eu acredito de futebol nós vamos colocar em prática no domingo. É óbvio que tem coisas que ainda não vão estar 100%, mas boa parte daquilo que eu acredito nós já vamos colocar em prática. Em termos de desvantagem de período competitivo, nós estamos só há 2 semanas sem jogo, né, Nathan? E a gente também vem de um jogo decisivo com a Aparecidense, né? É óbvio que eles estão jogando com mais frequência que a gente, mas nós estamos também num ritmo competitivo. Essas 2 semanas foram bem proveitosas, então eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, como é um clássico, como é uma decisão decidida em detalhes. Não é clichê o que eu estou falando, mas é um fato, assim. São dois times que são bem equilibrados, mas o fato de nós jogarmos em casa com o apoio do nosso torcedor, nós temos que fazer valer o mando de campo, assim. E nós temos que nos impor na nossa casa. É um jogo bem duro, é um time qualificado que a gente vai enfrentar, mas o fato de jogar em casa tem que ser uma vantagem. Nós temos que fazer prevalecer essa vantagem. Bom dia, Moser. Bom dia. A gente sabe que a final, e principalmente quando é clássico, né, tem sempre as suas particularidades. E aí eu queria te perguntar sobre a sua função. O que em uma final depende de você, o que depende do Moser em uma final de campeonato, e o que foge da sua alçada? Assim, o que depende do treinador é a preparação para o jogo. E aí é a responsabilidade do treinador, na minha opinião.
E seria muito fácil aqui para mim responder o contrário, mas não é o meu perfil e não vou jamais fazer isso, assim. A preparação é a responsabilidade do jogador. Porém, o futebol ele é feito de episódios. Tem episódios que fogem totalmente da alçada, assim, do controle do treinador, inclusive do controle dos jogadores. Mas eu acredito que quando você se prepara bem, você entra mentalmente e preparado para um jogo de futebol, a probabilidade dos episódios serem favoráveis, elas são maiores. Então é dessa forma que eu trabalho. É preparação, é engajamento, é mobilização para aí sim os episódios serem favoráveis. Aí eu acredito que os episódios eles podem se tornar favoráveis. A preparação é a responsabilidade do treinador, o desempenho é dividido, treinador-jogador, mas os episódios vai depender muito do nosso desempenho. E eu acredito muito em merecimento para conquistar. Então nós precisamos ter desempenho para nós aí sim sermos merecedores de um resultado positivo. É atrás disso aí que nós vamos em busca. Bom dia, Moza. Bom dia. Já que o Rafael está censurando a gente hoje, vou fazer 2 em 1, tá? Tá bom. Brincadeira. Você já disputou, com certeza, vários clássicos na sua carreira, Sim. né? Eu queria saber da sua expectativa para o seu primeiro clássico à frente do Atlético e também queria saber se, na sua visão, a sua responsabilidade, a responsabilidade do time aumenta depois de vocês terem tido essas 2 semanas de treinamento. Bom, o clássico tem um jargão que ele fala que o clássico não se joga, o clássico se ganha, né? Eu acredito até um certo ponto. Eu acho que clássico, tenho certeza, o clássico realmente ele precisa ser vencido, mas para vencer precisa ter desempenho. Então, eu acredito muito em desempenho para vencer. E a responsabilidade é assim, dessas 2 semanas criou-se uma responsabilidade sobre o meu trabalho. E para mim é bem natural isso, é bem natural, porque realmente 2 semanas, por mais que de 2 semanas você tem 10 sessões de treinamento, né? Mas já dá para colocar bastante coisa em prática. Eu otimizei as coisas que já vinham sendo feitas, coloquei coisas que eu acredito que em curto espaço de tempo é possível executar. Então pode ter certeza que nós vamos, no domingo, boa parte do jogo, a equipe ela precisa ter a minha cara. Eu acredito muito o treinador ser um facilitador para potencializar a capacidade técnica dos jogadores. Os nossos jogadores têm um potencial grande e a função do treinador é realmente potencializar isso. É nisso que eu acredito. O treinador não vence jogo, em hipótese alguma, nem longe. Eu já acreditava nisso como atleta e hoje como treinador eu tenho certeza disso. Mas o treinador ele é importante nesse processo. Ele é bem importante assim, em colocar os jogadores dentro do campo para potencializar suas características, dar uma organização e uma identidade para o time, criar uma atmosfera adequada, mobilizar para um jogo desse tamanho. Mesmo que não fosse uma final, já era um jogo bem importante pelo fato de ser um clássico. Sendo uma final, ele aumenta de importância. Então, nós estamos mobilizados e preparados para fazer um jogo desse tamanho. Então, um jogo desse tamanho pede que você se entregue 110% quem inicia, pede que você se entregue 110% quem está no banco e participe ao decorrer do jogo, pede que o nosso torcedor nos apoie o tempo todo, que o clube se mobilize. Então, todos esses fatores são importantes para vencer um clássico e, principalmente, se tratando de uma final, esses detalhes são ainda mais importantes. Pode ter certeza que nós estamos cuidando de todos esses detalhes para chegar bem preparado para essa final, para esse primeiro jogo decisivo. Obrigado, professor. Beleza, gente?